Olá, seja bem-vindo à TV Câmara, começando aqui o nosso Bom Dia Jacareí, hoje terça-feira, dia 17 de maio. Muito obrigado pela sua audiência, são exatamente 9 horas e 3 minutos. Hoje é véspera de sessão ordinária e traremos ao vivo todas as informações do Poder Legislativo. Nessa edição você vai saber detalhes também sobre a lei que proíbe o uso de lixeiras que ocupam espaços em calçadas aqui na nossa cidade. E ainda, comissões permanentes aqui da Câmara foram alteradas após mudanças partidárias dos vereadores. Esse e outros assuntos você confere aqui no Bom Dia. Ao meu lado, os nossos jornalistas, Cristiane Prisibisky de volta aqui para o Bom Dia e o jornalista Elton Rivas. E você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, sempre no canal 61.4 aberto digital e também no canal 12 da sua operadora NET de televisão. Bom dia, Cris. Bom dia, Davi. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. Aqui. Bom dia, Elton. Bom dia. É isso aí, vamos começando o nosso Bom Dia, falando de sessão ordinária, isso porque amanhã, quarta-feira, dia 18 de maio, o Poder Legislativo aqui da nossa cidade vai realizar mais uma sessão ordinária. E para trazer os detalhes sobre o teor das discussões e também os projetos que estão na pauta dessa sessão ordinária, nós vamos direto ao plenário. A repórter Maiara da Mata que nos traz as informações. Olá, Maiara, bom dia. Quais os projetos em pauta amanhã? Olá, Davi, bom dia a todos vocês aí no estúdio e a vocês que nos acompanham pela TV Câmara Jacareí. Amanhã será realizada a 16ª sessão ordinária. 4 projetos estão na pauta da ordem do dia de amanhã. Um projeto de lei é de autoria do prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota. Esse projeto trata da desafetação de uma área de classe de bens de uso comum que está localizada na rua Oswaldo Turci, lá no bairro Bandeira Branca. Um segundo projeto de lei é um projeto que já esteve em pauta aqui na ordem do dia das últimas sessões ordinárias, é um projeto do vereador Maurício Raca. Esse projeto pretende conceder o parcelamento de créditos aqui no município de Jacareí e retorna à pauta da ordem do dia para discussão amanhã durante a 16ª sessão ordinária. Um terceiro projeto de lei é um projeto do vereador Itamar Alves. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a fixar e cobrar preço pela ocupação de áreas públicas pelo sistema de posteamento de energia elétrica e de iluminação pública. Amanhã será discutido esse projeto de lei de autoria do vereador Itamar Alves. Um último projeto de lei é de autoria do vereador Fernando da Ótica Original. Esse projeto trata de procedimentos internos aqui da Câmara e também será discutido amanhã durante a 16ª sessão. Portanto, esses 4 projetos estão na pauta da ordem do dia de amanhã, Davi. E lembrando que a sessão começa a partir das 9 horas da manhã e é exibida ao vivo pela TV Câmara Jacareí. Também é possível acompanhar a sessão no site da Câmara, no jacareí.sp.leg.br. Eu volto com vocês aí no estúdio com mais informações sobre estes projetos. Obrigado, Maiara, direto do plenário da Câmara Municipal aqui de Jacareí, trazendo informações ao vivo. Cris, portanto, amanhã também temos novamente um projeto do Poder Executivo. Exatamente. Dessa vez, então, o Executivo propondo um projeto de lei para desafetar uma área lá na rua Oswaldo Turci, no Bandeira Branca. Isso está previsto no regimento interno, né, da Câmara, essa aprovação desse projeto, e também na lei orgânica do município. Quando uma área não é mais interessante para o município, ela não tem mais utilidade, não dá para fazer uma praça, uma área de uso comum, então a prefeitura pode desafetar essa área e vender, quer dizer, transformar em recursos financeiros, que é exatamente o que ela está fazendo agora, uma área lá do Bandeira Branca. Além disso, Davi, tem um outro projeto, que é do Fernando, que propõe, que a Maiara falou, um trâmite interno aqui da Câmara, é a mudança do nome das comissões especiais de inquérito para comissões parlamentares de inquérito. Então, na Câmara, assim como tem as CPIs, que a gente ouve muito falar, na Câmara tem a Comissão Especial de Inquérito, né? Então, o Fernando está propondo a mudança do nome, não vai mudar nada nas atribuições, exatamente para ela se tornar mais conhecida do público, mais entendido, porque quando a gente fala Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, todo mundo entende o que a gente está falando, né? As comissões especiais, às vezes, fica na dúvida, então essa proposta do Fernando para tornar essas comissões que têm o objetivo de apurar algum fato aqui da cidade, alguma denúncia que foi feita, mudando então para a comissão, para a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, Davi. Isso aí, mais importante que o nome é que elas atuem, né, de maneira produtiva. Elton, e também temos outras discussões nessa sessão ordinária. Sim, volta o projeto do vereador Maurício Raca, que é aquele projeto que fala dos descontos nos tributos, né,
baixando para meia VRM. Esse projeto já entrou na ordem do dia, já foi retirado há algumas semanas. Esse projeto vem aparecendo aí, mais uma vez agora, ele foi incluído na ordem do dia. E aí temos também mais um último projeto, que é o projeto, me fugiu agora, do vereador Itamar Alves, que fala sobre a cobrança, que dá direito ao município fazer a cobrança da utilização desses postes de energia elétrica, né, que, por exemplo, aqui em Jacareí é a EDP, que é responsável por isso. Em muitos casos, esses postes, essas empresas de energia, elas alugam o poste para que as empresas, por exemplo, de telefonia, de internet, usem essa estrutura física, elas cobram por isso e esse dinheiro não é repassado em nenhum valor dele para o município. Então, alguns municípios brasileiros já conseguiram na justiça o direito de cobrar uma espécie de aluguel pela instalação do poste e dessa forma, então, né, ter um ganho para o município. O projeto do vereador ele ainda diz que esse dinheiro arrecadado com esse aluguel, ele deverá ser destinado à saúde pública, né? Deverá ser revertido aí para o caixa da prefeitura e investido na saúde. Bom, o projeto passou pelo jurídico, o jurídico deu um parecer que a gente chama que não é vinculante, ele opinou que esse projeto ele não deveria ser, tem algumas questões nele que precisam ser melhor analisadas, mas mesmo assim o projeto seguiu em frente e vem a plenário hoje para ser votado. O vereador cita, né, outros municípios onde isso já acontece. Vem amanhã. Amanhã, desculpa, quarta-feira, na sessão de amanhã. É isso aí, o vereador Itamar, então, querendo aumentar a arrecadação do município com o aluguel aí desses postes que tem os telefones, que tem também energia. Agora vamos mudar de assunto. Andar pelas calçadas e ter que desviar de lixeiras é algo comum nos dias de hoje. Entretanto, essas cestinhas atrapalham muitas vezes os pedestres e principalmente os deficientes e cadeirantes. E uma lei aprovada aqui na Câmara Municipal prevê a criação de lixeiras embutidas nos muros, né, das residências. Você confira a matéria para saber mais sobre esse projeto. É comum andar pelos bairros aqui de Jacareí e encontrar lixeiras como essa. Um projeto de lei aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito pretende extinguir esse tipo de lixeira. A própria lei, o Código de Postura, ela proíbe a colocação dessas lixeiras. Tá? Mesmo assim, que seja de qualquer tipo de material que seja construído, ela é proibida. Em vigor desde o dia 31 de março, o principal objetivo da lei criada pelo vereador Edgar Sazaki é diminuir a quantidade de obstáculos nas calçadas da cidade, facilitando a locomoção das pessoas. A nossa sugestão é de que essas lixeiras ela seja colocado dentro da sua propriedade. Mas assim, só que ela não fica assim com acesso, a pessoa tem acesso à residência da pessoa. Ela fica no intramuro. Então haverá o quê? Uma saliência no muro e as pessoas vão colocar o lixo justamente nesse local. Na prática, as novas edificações devem ter o local de descarte do lixo voltado para a rua, mas na parte de dentro do imóvel. Em portões ou em grades metálicas, o proprietário também deve adaptar o cesto no interior do imóvel. Em caso de muro, o depósito de lixo deverá ser construído em alvenaria e revestido com cerâmica, também com armazenamento voltado para o interior do imóvel. Ou seja, qualquer lixeira ocupando espaço na calçada ou na rua não poderá existir. Além disso, a lei prevê que o proprietário cuide da higiene, estética e limpeza do local. E esse local ele tem que ser impermeabilizado com, com algum tipo de azulejo, alguma coisa, um revestimento cerâmico, justamente para que não haja infiltração do churume, tudo mais do lixo, né? E também que fique fácil de lavar. Tá? Agora, se a pessoa vai fechar isso ou não, aí fica por conta dela. Para o presidente da Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Jacareí, João Pascoal Del Mônaco, a medida é pertinente, mas faz considerações. A lei estabelece que seja com material cerâmico lavável, mas é importante a existência do ralo, de alguns cuidados básicos, inclusive até também ter coisas que evitam até você ter acúmulo de água ou poças dentro desses recipientes. As da grade não haveria essa preocupação tanto, mas eu acho que é um grande avanço, sim.
Na parte técnica, Del Mônaco até propõe soluções para as casas que teriam dificuldades para se adequar à lei. O que talvez também teria que analisar também é se de repente não era interessante agregar também pontos de coleta em lugares estratégicos para aquele morador que não tem condição, ou na fachada dele não tem condição de colocar, ele levasse até esse ponto, aí até ajudando a própria coleta pública, depositando lá o seu material, né? Isso é mais um projeto aprovado pela Câmara Municipal, né, Elton, que provavelmente deve mudar aí, principalmente em novos condomínios, né? Estava comentando aqui nos bastidores aqui, ajuda aí a regulamentar melhor as construções novas no nosso município. Se a gente imaginar todo o universo da cidade, né, a retirada das lixeiras, as adaptações nos portões e muros, é óbvio que isso não vai acontecer assim num prazo curto, mas a gente tem que pensar no futuro, né? Novos condomínios, novos empreendimentos, novas construções, casas particulares que já vão observar essa nova lei, com certeza já vão aplicar essas questões que do ponto de vista ambiental, né, sanitário, são muito melhores também, isso sem falar na questão da mobilidade nas calçadas, deixando as calçadas livres. A gente tem que tentar pensar também numa urbanização melhor, né, também calçadas melhores. Então essas leis muitas vezes elas não têm o poder assim de reparar aquilo que vem sendo feito, mas elas marcam um indicativo para um futuro, né, não tão longe assim, não tão distante, para uma cidade melhor, mais organizada. Organizar e melhorar a nossa cidade. Esse foi mais um projeto aprovado pela Câmara, um projeto que já está valendo na nossa cidade, que você confere aqui no Bom Dia Jacareí. E no próximo bloco nós vamos apresentar atividades legislativas dos nossos parlamentares, tem ainda a previsão do tempo e ainda comissões permanentes da Câmara foram alteradas. Você vai saber mais sobre essas mudanças partidárias aí dos nossos vereadores. Não saia daí, agora 9h15 ao vivo. Que tal pegar 2 ônibus pagando uma passagem só? Agora você já pode fazer isso com o Integra Jacareí. O sistema funciona assim: você paga a passagem com bilhete eletrônico e pode usar 2 ônibus de linhas diferentes durante o período de 1 hora. A integração vai valer só para quem usa o bilhete eletrônico. Se você ainda não tem o seu, é só procurar um dos postos da JTU. Para saber mais, acesse o site da Prefeitura. Prefeitura de Jacareí, com você fazendo acontecer. Eu sou uma flor. Sim, eu sou linda. Eu já ouvi isso antes e eu nunca saio de moda. Sou venerada pela minha aparência, meu perfume, minha imagem. Mas é o seguinte, a vida começa a partir de mim. Você sabia? Eu alimento as pessoas. Toda fruta vem de mim. Todo grão de arroz sou eu. Todo feijão, eu também. Toda batata, eu de novo. Eu sei, mas é verdade. E às vezes eu alimento até a alma das pessoas. Eu sou mais que palavras quando elas não são suficientes. Eu digo eu te amo, sem emitir um som. Sinto muito, sem falar nada. Eu inspiro os maiores talentos da humanidade. Pintores, poetas, criadores de tendências, eu tenho sido uma musa para todos eles. Mas pelo jeito as pessoas subestimam o poder de uma florzinha bonitinha. Porque a vida delas, de fato, começa comigo. E poderia acabar sem mim. De volta com o nosso telejornal Bom Dia Jacareí. Agora vamos ficar por dentro das atividades dos nossos representantes. Cristiane Prizibiski é quem nos traz aí o momento legislativo.
O vereador Edgar Sasaki, que é do PSDC, fez um pedido de informações referente à adesão do município de Jacareí ao programa CRAC, É Possível Vencer. O programa foi lançado em 2011 pelo governo federal e prevê o aumento da oferta de serviços de tratamento e atenção aos usuários de crack, o enfrentamento do tráfico de drogas e demais ações de prevenção que envolvam educação, capacitação e também informação. Segundo o vereador, desde 2013, os municípios podem aderir ao programa sem precisar aguardar o convênio integral firmado entre o Estado e a União. Por isso, Sasaki quer saber se a adesão foi feita aqui em Jacareí, qual a secretaria é responsável e se as secretarias recebem verba do governo federal para isso e qual o valor destinado para cada uma delas. Um requerimento do vereador José Francisco, uma outra informação é do PT, o José Francisco, foi enviado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, cobrando deputados pela abertura de uma comissão especial de inquérito para investigar denúncia de fraude que teria sido cometida pelo governo paulista em contratos para prestação de merenda escolar na rede estadual de ensino. Esse é um assunto bastante tratado em nível estadual, aí a questão da merenda, e o vereador José Francisco quer saber da Alesp, aí pedindo atenção da Alesp para esse assunto. No documento que foi enviado, o vereador explica que o pedido tem como objetivo sensibilizar os deputados quanto à investigação e esclarecimento dos fatos que supostamente teriam sido cometidos na gestão da merenda escolar no estado de São Paulo. Davi. Obrigado, Cristiane, pelas informações. Um assunto muito sério realmente a nível estadual. Esperamos aí que a Assembleia Legislativa possa ajudar a resolver esse problema. E agora vamos à previsão do tempo aqui para Jacareí. A previsão para essa terça-feira aqui em nossa cidade é de temperaturas amenas, com pouca nebulosidade. Uma massa de ar seco segue impedindo que a chuva venha aqui para nossa cidade. A umidade relativa do ar vai marcar 80% e temos 60% de chance de possibilidade de chuva, mas com um volume menor do que foi ontem. A mínima fica em 18 graus e a máxima pode chegar aí aos 24. Já amanhã vão acontecer poucas mudanças no tempo, a umidade do ar será de 70%, mas sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 14 e 23 graus. Esta é a previsão aqui para Jacareí. E agora que você já sabe a previsão, vamos saber a localização dos radares móveis em nossa cidade. Nesta terça-feira, os radares estarão nas ruas Tiradentes, Padre Eugênio, avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, Lucas Nogueira Garcês, Elmira Martins Moreira e Estrada Municipal Biadino Kiev. Amanhã, quarta-feira, nas avenidas Pensilvânia, Dom Pedro I, Major Acácio Ferreira, São Jorge, Lucas Nogueira Garcês e Rua Bom Jesus. E no Poder Legislativo aqui da nossa cidade, as mudanças de partido por parte de alguns vereadores geraram reformulação nas comissões permanentes da Câmara. Levando em consideração as indicações das alianças partidárias, o presidente da Câmara emitiu portaria que definiu os cargos de presidentes, relatores e membros de cada comissão, bem como também seus membros suplentes. Veja na reportagem. A emenda constitucional número 91 de 18 de fevereiro de 2016 permitiu durante o prazo de 30 dias que deputados e vereadores mudassem de legenda sem punição por infidelidade partidária. No Poder Legislativo de Jacareí, 6 dos 13 vereadores trocaram de legenda. Com as mudanças partidárias, houve também reformulação nas comissões permanentes da Câmara Municipal. Na verdade, as comissões, elas são formadas, logicamente, por representantes dos partidos de acordo com o regimento. O regimento diz que todos os blocos ou partidos que tiverem representantes podem fazer parte das comissões permanentes, que são 9. E qual é a regra? A regra geral é que você tem que ter no mínimo 2 vereadores por partido. E, por exemplo, os partidos que não têm, estão sozinhos, eles não podem participar das comissões. Exceto aquele que tiver mais de um, ou seja, a partir de 2, ele pode fazer uma coligação com os demais.
Com a troca de partidos, o PMDB, que tinha 3 representantes no Legislativo, passou a não ter mais nenhum. Desses, 2 vereadores se filiaram ao PSD e 1 ao PR. Já o PSDB perdeu o mandato para o Democratas. O PSDC, que até então não tinha representantes na cidade, ganhou 2 e, nessa condição, passou a liderar o bloco da oposição. Isso realmente deu assim, uma possibilidade de a gente entrar nas comissões. Agora, o PR e também o PSC e também o PRB também acabaram coligando conosco, né? Então, nós montamos aí um bloco de oposição no caso, né? E levando em consideração as mudanças de partido, o presidente da Câmara, vereador Arildo Batista, expediu portaria que recompôs as comissões permanentes da Casa Legislativa. As comissões, na verdade, assim, sem dizer que uma é mais importante com a outra, logicamente que existem comissões que atuam de uma forma até mais permanente mesmo, como se diz a própria palavra. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão que todos os projetos passa pela mão dessa comissão. Elas têm 2 papéis, de analisar o aspecto legal de um projeto e o mérito do projeto. Ou seja, se você tem um vício de legalidade, de inconstitucionalidade, aquilo tem que ser apontado pelas comissões. Se você tem, no mérito da questão, também alguma divergência, algo que você aponte que não vai ser benéfico para a população, as comissões têm que estudar e, como eu disse, tem que embasar muito bem o seu parecer. Então, é um papel fundamental aqui para o processo legislativo. Com as transformações no cenário político da cidade, todas as comissões permanentes sofreram alterações em sua composição e 6 das 9 agora têm novos presidentes. Se nós tivéssemos mais um partido com 2 vereadores, aí nós teríamos 4 blocos. 4 partidos com 2 vereadores, aí seriam, na verdade, 2 blocos, né, de oposição e 2 de situação. Aí a coisa ficaria mais justa. Tá? Porque, infelizmente, o regimento é esse. Tá? Não tem 2 vereadores, não participa das comissões, a menos que você se coligue. Quando a gente trata de algumas questões pontuais, de alguns projetos, eu percebo que um ou outro muda até mesmo de opinião. Então, as comissões, trabalhando com seriedade, elas vão elucidar muito os processos aqui e vão facilitar o entendimento da população. As composições completas das comissões permanentes da Câmara Municipal de Jacareí, bem como as datas e horários das reuniões, podem ser conferidas no site do Poder Legislativo. E a ideia é que todo mundo possa participar, né, tendo dos 2 lados sempre o peso, a medida certa, para que os projetos possam ser avaliados com bons critérios, para que realmente seja um projeto que possa ser transformado em algo útil para a cidade e para a população. É a TV Câmara Jacareí levando a você com muita transparência os acontecimentos aqui do nosso Poder Legislativo. Cris, os deputados abriram aí uma brecha na legislação, fazendo aí uma janela, né, onde eles pudessem mudar de partido. Isso abriu também a possibilidade dos vereadores nos municípios também mudarem de partidos. E aqui na Câmara teve então essa nova configuração a partir dessas mudanças nas comissões, né? Exatamente. O que muda, Davi? Uma comissão mudando os seus membros? Muda a força política de cada comissão. Então, a Câmara tem um setor jurídico aqui da Câmara, que dá o seu parecer jurídico sobre cada projeto que vai entrar em pauta, mas os vereadores de cada uma das comissões, eles dão seus pareceres também políticos, né? Então, por exemplo, um vereador que é contra um projeto, ele já pode, na comissão, dizer, argumentar e tentar convencer seus pares ali dessa comissão de que não vale a pena colocar esse projeto em votação, ou do contrário também, defender que um projeto entre em votação. Então, a Câmara, com a mudança dos partidos, pelo regimento interno, então, tem que se atender uma paridade, tem que ter um balanço entre o número de representantes de cada partido, por isso que foi feita essa coligação, e agora as comissões têm novas forças políticas, que na prática a gente não vê muito, acontece muito nos bastidores isso, a gente estava conversando aqui, as comissões elas têm essa função política, mas também o mérito do projeto, né? A gente não conhece nenhum projeto que tenha sido vetado pelas comissões, geralmente eles chamam os vereadores autores para conversar sobre isso, até que vá em votação, mas então muda essa força política interna da Câmara, Davi. O Elton, reflete também toda uma mudança política nacional até, né? Vale ressaltar que muitas vezes as mudanças de posicionamentos dos partidos a nível nacional
muitas vezes não são as mesmas a nível municipal, mas tudo influencia, né, essas mudanças de forças políticas. Essa é uma das grandes discussões, assim, quando a gente fala em partidos políticos hoje no país, né? Vocês têm uma quantidade grande de partidos com representatividade no Congresso Nacional e esses partidos, dentro de um espectro ideológico, cada vez mais são mais parecidos, assim, a gente não consegue, pelo nome do partido, você não consegue mais identificar o posicionamento que ele tem. E isso acaba, quando você vai para o município, essa disparidade é muito maior, porque você tem alianças em nível nacional, que muitas vezes nos municípios elas não conseguem ser reproduzidas, né? Pelas disputas locais, pelo histórico das pessoas que estão naqueles partidos, ocupando aqueles mandatos, que aí você não consegue ver composições, mas existem outros lugares no país, você consegue encontrar composições PT, PSDB. Então, como conseguir reproduzir esse alinhamento dos partidos em nível federal, estadual e municipal, essa é uma discussão que toda época de eleição voltam, às vezes as alianças têm que ser, né, o alinhamento tem que ser nos 3 níveis, às vezes é liberado nos estados. Então essa é uma discussão que a gente vê agora, passa pela discussão da reforma política, né, e não é diferente aqui no município de Jacareí. Então você vê a mudança, aqui a gente teve uma mudança, mas teve pouco impacto na representatividade na Câmara quando a gente fala de suporte, de apoio ao prefeito e oposição, né? Basicamente não houve mudança nesse quadro. Tivemos alguns vereadores, né, poderia dizer 2, que vinham num mandato na base de sustentação e que hoje já não votam mais junto com o prefeito. Mas em linhas gerais, essas mudanças não representaram essa mudança de apoio da maioria, que ainda segue sendo aqui de base de sustentação ao prefeito. É isso aí, Elton. O telespectador confere aqui na TV Câmara Jacareí e fica atento, né, para saber o que está acontecendo. Essas mudanças partidárias influenciam muitas vezes também na vida do cidadão. E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, divulgou a nomeação de aprovados do concurso público para professores. A listagem foi publicada no Boletim Oficial, o número 1074, do último sábado, e também está disponível lá no site oficial da Prefeitura. Ao todo, são 179 candidatos aprovados e as vagas são de professores 36 horas com 120 vagas e professor de 30 horas com 30 vagas, além de professor de artes com 10 vagas e professor de educação física também 10 vagas. Todos os nomeados serão informados por telegrama e deverão comparecer à atribuição de aulas na próxima quarta-feira. E agora vamos às notícias do esporte com Ícaro Leal. Olá, bom dia! A equipe de tênis de mesa de Jacareí esteve nesse fim de semana em Jundiaí para disputar mais uma etapa do ranking estadual. Ao todo, a cidade conquistou 3 medalhas, sendo 2 de prata e 1 de bronze. Os atletas do Taekwondo estiveram no domingo em São Vicente para a disputa do 9º Litoral Open. Jacareí retornou da Baixada Santista com 4 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 2 de bronze. E o Jacareí Rugby teria 4 jogos nesse fim de semana, mas o adversário do M15 não veio jogar e os jacarés venceram por WO. Dessa maneira, o time fez apenas um jogo treino contra a equipe feminina. No Paulista de Desenvolvimento, o time B não tomou conhecimento do Jabaquara e venceu pelo expressivo placar de 117-0. A vitória colocou os jacarés na 3ª colocação do Grupo B com 5 pontos. A equipe M17 não teve a mesma sorte do time B e perdeu para o Pasteur por 20-3 na estreia do Campeonato Paulista. Já o time adulto fez história. Pela primeira vez, a equipe conseguiu se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista em sua 3ª participação no torneio. Apesar de sair atrás do placar, o time soube se recuperar e não deu chances à pole e venceu por 47-26. A vitória com ponto extra, por ter feito mais de 4 tries, fez com que o time continuasse na 3ª posição com 21 pontos, atrás apenas do São José, com 29, e do Pasteur, com 25. E a tocha olímpica esteve nesse fim de semana nas cidades históricas de Minas Gerais e na capital Belo Horizonte. Ontem encerrou sua passagem pelo estado e seguiu para o Espírito Santo, onde encerrou o dia em Cachoeiro de Itapemirim, cidade natal do rei Roberto Carlos. Hoje, passa por Guarapari, Vila Velha e Vitória. Ainda essa semana ela sobe para o sul da Bahia. E lembrando que Jacareí é uma das cidades que recebe o revezamento da tocha olímpica.
A chama passa pela cidade no dia 26 de julho, então já deixa anotado aí no seu calendário. E a gente vai ficando por aqui. Na sexta-feira, a gente volta com mais do esporte aqui de Jacareí. Grande abraço! Obrigado, Ícaro, pelas notícias e informações do esporte e dos esportistas da nossa cidade. E esse foi o Bom Dia Jacareí desta terça-feira, dia 17 de maio de 2016, aqui na TV Câmara. Obrigado, Cris, de volta aqui com o nosso Bom Dia. Obrigado, Elton. E obrigado a você, telespectador, que nos acompanha diariamente aqui pela TV Câmara e gosta e fica atento ao trabalho dos seus representantes. Amanhã, portanto, sessão ordinária, não esqueça, a partir das 9 horas, e nós retornamos aqui com as informações da Câmara na quinta-feira aqui no Bom Dia Jacareí. Te espero aqui e até lá, 9 horas e 34 minutos.